De volta com o programa Impressão aqui pela TV Assembleia. Nós vamos trazer um quadro para você que quer aprender mais da língua portuguesa, do quadro Escrevendo Certo, que você acompanha agora. Olá pessoal, o quadro Escrevendo Certo de hoje traz para vocês mais algumas dicas de português. Existem algumas expressões na língua portuguesa que nos causam dúvidas. E essas expressões a gente precisa entender para que a gente possa escrever adequadamente, respeitando o padrão culto da língua. Um exemplo dessas expressões é exatamente acerca. Quando a gente utiliza aqui, acerca de, equivale a sobre ou então a respeito de. Por exemplo, quando eu digo falei acerca de política, ou seja, falei sobre política. Essa expressão, o acerca será junto, não é? E aparecerá a preposição de. Já o acerca separado, né, juntamente com a preposição, vai equivaler à ideia de distância. Como, por exemplo, ele está a cerca de 5 metros. Ou seja, ele está, né, distante a uns 5 metros. Já quando a gente utiliza o verbo haver, não é? E mais a expressão cerca de, indica aproximadamente, indica que existe aproximadamente algum tempo. Por exemplo, há cerca de 7 meses ocorreram as manifestações no Brasil, por exemplo. Então, esse acerca de, não é, equivale à noção de tempo. Sendo assim, a gente consegue distinguir, não é, por mais que a pronúncia seja a mesma, mas a gente consegue perceber as diferenças existentes na grafia. Então, pessoal, até a próxima dica. O programa de hoje entrevistando Débora Ferraz, que lança o livro Enquanto Deus Não Está Olhando. É um livro recente, mas que já tem uma boa aceitação. O livro é uma coisa muito legal de quando você lança um livro já ganhando um edital, sobretudo um edital como o Prêmio Sesc, né? Porque, primeiro, ele já tem um respaldo por trás de você. Ele foi escolhido entre 400 outras obras e por um júri de peso, né? Que é, no caso, o Luiz Rufato, que compôs esse júri e que escolhem essas obras, né? Então, o livro já chega... Já é encarado de outra maneira dentro do próprio mercado editorial. Isso faz uma diferença entre ser publicado por uma editora daqui ou por uma editora de fora? Sim, faz uma diferença imensa. Mas eu penso que mesmo que ele tivesse sido lançado por uma editora de fora e tudo, mas ele vem com uma chancela diferente, porque ele já nasce premiado. Né? Então, é muito importante isso para quem estreia, porque você estreia com insegurança. É praticamente impossível um autor conseguir ter a segurança sobre se a obra se sustenta, se a obra é boa mesmo, se ela vale entrar no mercado. Então, quem vai dizer se a obra entra ou não no mercado já não é mais o autor, que talvez seja menos qualificado para falar do próprio livro, e sim esse outro júri de peso. E segundo, porque ele, quando tem esse tratamento pela Editora Record, ele tem uma ampla distribuição, né? Existe toda uma equipe por trás de você e por trás do livro para transformá-lo num objeto e num objeto que seja coerente. Né? Esse livro já ganhou elogios de outros escritores. Ele foi elogiado pelo Luiz Rufato, que foi quem escolheu ele no prêmio, também pela a outra jurada. E, de maneira geral, ele tem sido bem aceito, mas que está ainda também bem no comecinho. É um livro longo, acho que demora um pouquinho para ler. Você já lançou em diversos lugares o livro? Sim, ele foi lançado na Flip, em Paraty, na Casa Sesc, e foi lançado também na Academia Brasileira de Letras, durante o evento da premiação mesmo, do Prêmio Sesc. E deve ser lançado ainda em outros lugares, está previsto, por exemplo, o lançamento no Paraná, em algumas cidades do interior do Paraná, como Londrina, acho que é Cornélio Procópio, e também na Bienal de São Paulo,
que está previsto para acontecer. Quanto à linguagem você adota aqui no livro? Bem acessível? É um livro composto por muitos diálogos. Então, é uma linguagem que é buscada bem na oralidade mesmo. Existe um trabalho em cima a linguagem da reflexão, a linguagem dos sonhos e a linguagem dos diálogos. Ele, apesar dele ser, assim, um pouco mais longo do que você vê no romance de estreia, talvez, se bem que eu nem sei se isso é um parâmetro, né? Nos Estados Unidos, os livros de estreia são sempre grossos também. Mas ele é muito composto por diálogos. E são diálogos tradicionais, com travessão e tudo mais, que é um negócio que estava um pouco em desuso. Mas que até facilita na leitura, não é isso? É uma leitura, acredito que não seja uma leitura que dê para ninguém empacar em nenhuma palavra. Mas você procura assim, ou procurou inspiração em outros escritos, em outros romances, de autores, né, famosos, conhecidos? É sempre difícil eu pensar em como se compõe essa linguagem que eu utilizo, né? Porque existem autores que me influenciam bastante, por exemplo, Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, ou também existe uma romancista americana chamada Anne Tyler também, que eu gosto muito do trabalho que ela faz com os personagens, mas é difícil eu conseguir aparentar, encontrar os parentes certos desse livro. Mas de maneira geral é isso, é uma linguagem que preza muito pelo registro oral. Ok, muito bem. Esse livro pode ser encontrado aonde? Ele tá chegando ainda na maior parte das livrarias. Provavelmente vai ser encontrado em qualquer livraria, porque a Record tem uma boa distribuição. Por enquanto, ele chegou, estava para chegar na Saraiva, mas já acabou. Então, o lançamento ainda está previsto. Muito bem. Você já está num novo projeto, né, de um novo romance. Isso. Já estou escrevendo um novo romance. Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Tem muito pouco. Acho que quase nada. É até uma intenção mesmo de você tentar não se repetir, né, a cada romance. Nesse novo, por exemplo, talvez ainda a impressão visual seja uma coisa muito forte, porque se trata de uma personagem que, numa tentativa de desaparecer, ela começa a tatuar o corpo inteiro, meio que para começar a se tornar invisível mesmo. A partir do momento que você passa a ser puramente tatuagem, você perde seus traços, você perde as coisas que te identificam. E é uma narrativa também alinear, né? Ela não linear, ela começa do fim e vai em direção ao início. Ok, Débora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Impressão. Eu que agradeço. O programa Impressão vai ficando por aqui, mas antes nós deixamos para você, se você quer mandar uma sugestão, deixar uma crítica, você que já escreveu, tem livros publicados e quer ter esse espaço, manda para a gente no e-mail erialves.pb@bol.com.br. Nós ficamos por aqui agradecendo à Livraria do Luiz e nós voltamos em outro momento aqui no programa Impressão. Até lá!